sobre antropologia. Falando de antropologia, nós estamos falando de uma ciência que deve, né, que pode auxiliar a verdadeira teologia. Teologia aqui, eu estou falando, não é aquela teologia dogmatizada, aquela teologia que apenas vai manter, argumentar o que já está posto, não. A teologia que nós estamos falando é a teologia real, verdadeira, a teologia questionadora, a teologia que busca conhecer a verdade, que sabe que uma verdade é verdade e acabou. Não precisa ter medo da verdade. Verdade é verdade. Então vamos questioná-la. E com isso, aí vai precisar de informações da antropologia, da psicologia, da sociologia, da parapsicologia e assim por diante. Então nós usamos também a antropologia para a gente ter em mente a respeito de uma teologia mais real, verdadeira, confiável. Tá bom? Então temos aqui, dentro do aspecto da antropologia, temos o seguinte: embora a grande maioria dos autores concorde que a antropologia se tenha definido enquanto disciplina só depois da Revolução Iluminista, lá no século XVIII, a partir de um debate mais claro acerca do objetivo e método, as origens do saber antropológico remontam à antiguidade clássica, né? A antiguidade mesmo, antes mesmo de Cristo, já se tratava sobre essa antropologia. Enquanto o ser humano pensou sobre si mesmo, né, toda vez que o ser humano pensou sobre si mesmo e sobre sua relação com o outro, ele estava pensando em antropologia. Tá? Terceiro, a antropologia é o estudo do ser humano como ser biológico, social e cultural. Então, esse é o estudo que é feito sobre o ser humano. Sendo cada uma dessas dimensões por si só muito ampla, o conhecimento antropológico geralmente é organizado em áreas que indicam uma escolha prévia de certos aspectos a serem privilegiados, como a antropologia física ou biológica, é uma parte da antropologia, ela estuda aspectos genéticos e biológicos do ser humano. A antropologia social, que ela se preocupa com a questão da organização social e política, né, parentesco, instituições sociais que fazem o ser humano se desenvolver. A antropologia cultural, que são sistemas simbólicos, religião, comportamentos, tudo isso que leva o indivíduo nas suas relações, que faz a pessoa desenvolver-se no contato se organizando, digamos assim, em relação a tudo que está ao seu redor. E a arqueologia, que são condições de existência dos grupos humanos desaparecidos. Então, a partir da arqueologia, você fica conhecendo como era a cultura de um determinado povo, de um determinado lugar, né? Então, é uma maneira também de fazer teologia, tá bom? Porque o ser humano, por ser criado à imagem e semelhança de Deus, é um grande vestígio sobre Deus. E, além disso, podemos utilizar o termo como antropologia, etnologia e etnografia para distinguir diferentes níveis de análise ou tradições acadêmicas. Esses são alguns pontos que a gente, então, chama atenção aqui sobre a antropologia, né, para que a gente possa conhecer melhor quem é a antropologia, né, como é que ela funciona e o que a gente pode aproveitar dela para a gente fazer uma teologia mais consistente, né, mais confiável, que dê resultado em verdadeiros questionamentos que a gente deve fazer. Tá bom? Inclusive, a verdadeira teologia, ela antecipa os questionamentos que podem surgir sobre Deus.
Então ela deve antecipar, ela não tem que ficar somente nas respostas que já estão, que todo mundo está acostumado, mas ela deve antecipar essas perguntas, esses questionamentos, e ela então deve pesquisar sem medo. Deus é a verdade, então não temos que ter medo da verdade. A verdade vai ser verdade em qualquer circunstância, tá bom? Quem muda somos nós, somos a nossa maneira de ver. Por exemplo, Moisés, vamos citar o caso de Moisés. Moisés, lá no capítulo 6, né, de Gênesis 5 ou 6, ele diz: Deus se arrependeu de ter criado o homem. Ele diz lá. Depois, lá em Números, ele diz: Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Ué, Moisés, decide aí. Ele se arrepende ou não se arrepende? Acontece que quem mudou foi Deus. Agora ele não se arrepende? Não, Deus não muda. Deus é o mesmo. Quem muda é o homem. É a maneira dele enxergar Deus. Então, primeiro Moisés compreendia que Deus havia se arrependido, né? E depois ele compreendeu que Deus não se arrepende. Quem mudou foi Moisés. Ele cresceu, ele se desenvolveu, ele conheceu melhor a Deus e descobriu que Deus não se arrepende. Não tem como Deus se arrepender, porque ele é onisciente. Se ele sabe que vai se arrepender amanhã, ele já deixa de fazer hoje. Compreende? Então, é nesse sentido. Tá bom?